Então, nós estamos aqui diante do livro de Bamidbar, Números. Números, nós o chamamos de números por causa da tradução da Septuaginta, o costume grego de traduzir os livros conforme os acontecimentos nele aqui de dois grandes recenseamentos. O livro de Números tem um grande recenseamento no capítulo 1º, no capítulo 26. Aqui é um recenseamento, uma contagem para o serviço militar. No capítulo 26, nós temos uma outra contagem a respeito da posse da terra. Então, a Septuaginta segue esse princípio da quantidade de recenseamentos que há e chama o livro de Números. E a Vulgata vem logo atrás e faz a mesma tradução. No hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. Todo ele vai narrar toda a trajetória de Israel pelo deserto. Todas as dificuldades, as lutas, os erros, os acertos, o disciplinar de Adonai, para que nós também saibamos o que acontece conosco. Então, que ele também nos disciplina, nos corrige, para nos colocar no prumo, não é? Então, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer pelo privilégio que nós temos como congregação, como povo do Eterno, estamos diante da tua presença nesta manhã para olharmos a Parashá que antecede Shavuot, a festa de Pentecostes. Nós te agradecemos por todo o conteúdo dela, que falará ao nosso coração, para que nós venhamos celebrar com mais intensidade e responsabilidade os festivais bíblicos, que são ordenança para toda a humanidade. Nós queremos te agradecer e te louvar e te bendizer pelo privilégio que temos de estar diante de ti com toda esta assembleia e com aqueles que estão em casa, que não puderam vir até a tua casa, aqueles que estão em outros países, em outras cidades, sejam também abençoados como nós nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. O assunto do livro de Bamidbar, no deserto, ele começa nos mostrando que o povo hebreu aqui, na altura dos acontecimentos, já é bem numeroso e muito bem constituído. Ele já é bem numeroso e muito bem constituído. No princípio, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída do Egito, diz a Bíblia, o tabernáculo estava construído, o local onde Adonai se manifestaria para falar ao seu povo. O tabernáculo estava pronto, a casa estava pronta. Então, o povo Adonai já podia marchar com os seus exércitos. Adonai já podia marchar com os seus exércitos. E é isso que ele vai fazer. Veja comigo, olha do versículo 1 aí, até o versículo 2. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Eterno falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento, uma contagem, segundo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens por nome, um a um. O que isso aqui vai falar no nosso coração? Olha só em outra tradução para você entender. Eu gostaria que vocês apanhassem a Bíblia e acompanhassem na Bíblia, porque vir à casa do Eterno tem que ter a Bíblia na mão, acompanhando, gravando os textos, porque nós aprendemos no falar, pelo olhar, a fixação de aprendizagem, pelo ouvir, pelos nossos sentidos. Então, se eu mantenho a Bíblia fechada ou não a trago para aqui, não tem justificativa você vir aqui para estudar,
porque nós vamos estudar a palavra. Sabe por que nós estudamos a palavra? Para nós não pecarmos contra ele. Para nós não pecarmos contra ele. Porque eu e você, se não sabemos a palavra, pecamos. Pecamos por ignorância, não é? Olha em outra tradução, versículo 2. Contai as cabeças de toda a comunidade dos filhos de Israel, por seus clãs, pela casa de seus pais, em número de nomes, todo macho por crânio. Essa é uma tradução mais próxima ao hebraico. Por seus clãs. O que quer dizer clã? Por famílias. Contai a todos por famílias, ou se preferirem, por grupos de famílias aparentados, ou então ou por um vizinho, que o vizinho tem o mesmo hábito que o seu. Você é aparentado ao seu vizinho. É o clã. Isso aqui é clã. Aparentado ao seu vizinho, que está próximo, que pensa da mesma forma, que estuda a Bíblia igual. É o vizinho. Mais próximo de nós. Ele é semelhante. Israel tem os vizinhos com muita violência para com Israel. Pela casa de seus pais. Preste atenção nisso aqui. Primeiro por clã, depois pela casa de seus pais. Aqui significa contar as famílias por estrita filiação paterna. Vou repetir. Contar as famílias por estrita filiação paterna. Tem que saber quem é o pai do indivíduo. Tem que saber quem é a mãe da pessoa. O nosso país exige isso. Hoje o Ministério Público não aceita que uma criança nasça e ela fique sem o pai, sem o nome do pai. Sabe o que o Ministério Público faz hoje? Convoca a mãe. Para a mãe para saber quem é o pai. Para convocar o pai. Que beleza. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Vamos lá em Josué, no capítulo 7. Josué, no capítulo 7. Quando Israel peca aqui, através da pessoa de Acã, Israel perde a guerra de Ai. Josué, capítulo 7. Para você entender aqui como é que Josué vai chamar para correção quem é que havia roubado uma bonita capa babilônica e algumas moedas de prata que trouxe da cidade de Ai. Quem? Olha como ele vai chamar. Olha aqui, capítulo 7, para você entender o que eu estou falando. Versículo 14. Amanhã vos chegareis, segundo as vossas tribos. A tribo que o Eterno tomar se chegará por família. Famílias. A família que o Eterno tomar se chegará por casa. E a casa que o Eterno tomar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, com a capa babilônica e com ouro e prata, será queimado no fogo. Ele tudo que tiver, violou a aliança do Eterno e fez loucura em Israel. Roubou. Roubo é pecado. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. Fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Ele tem uma história, ele tem uma família, ele pertence a um clã, portanto ele tem um nome. Portanto ele tem um nome. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Eterno Elohim de Israel, e faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Eterno Elohim de Israel, eis o que fiz.
A derrota em Ai é por causa desse pecado. Mas vai chamar o clã, vai chamar a família, vai chamar a casa para que se apresente para saber quem havia praticado aquele erro. Todo macho por crânio, foi o que eu li para vocês no versículo. Olha, por seus clãs, pela casa de seus pais, em número de nomes, todo macho por crânio. Todo macho por crânio. Crânio no hebraico é Golgolete. Crânio no hebraico é Golgolete, que significa, que deriva do nome Gólgota, equivalente à cabeça, porém, afastando o frequente e figurado tradução que nós fazemos da palavra cabeça, segundo o qual a palavra cabeça equivale a chefe. Cabeça equivale a chefe. Aquele que governa, aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que encabeça uma rebelião. Isso é chefe. Muitas vezes. Aquele que dirige um serviço importante. Ele é o cabeça. Você pode dizer isso. Mas aqui nós estamos afastando esse entendimento figurado e frequente nas nossas cabeças. Cabeça, nós estamos falando aqui no sentido de, presta atenção, espírito, imaginação direcionada pelo Espírito Santo, caráter, cabeça, crânio aqui como? Caráter, inteligência, direção, autoridade, bom senso, aquele que curva a sua cerviz diante do Espírito Santo para obedecer à voz do Espírito. Isso é crânio, isso é chefe, isso é cabeça. Não é você ser chefe apenas para dar ordens. É aquele que se submete. Isso é a contagem aqui. Tem um exemplo na Bíblia fantástico sobre isso. Bezalel e Aholiabe. Êxodo, capítulo 31. Vá lá comigo, por favor. Para você entender o que a Torá está falando de crânio aqui. De cabeça, no sentido de caráter, inteligência, bom senso, autoridade, juízo. Aquele que se curva, que tem uma cerviz pronta para obedecer. Se você subir a comunidade da piedade comigo, agora, nesse momento, as crianças olham para a carinha da Sandra Machado e elas dizem, vamos cantar, tia. É melhor obedecer. Porque quem não obedece, sofre. Quem não obedece, sofre. Quem não obedece, sofre. Quem obedece é feliz. Aqui, disse mais o Eterno a Moisés, não. Disse mais o Eterno a Moisés, capítulo 31 de Êxodo. Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de... Ele é filho de quem? De Uri. Filho de Ur, da tribo de Judá. Ele tem pai, ele tem um clã, ele tem uma família. E o enchi do espírito de Elohim, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Então Bezalel seria um cabeça. Bezalel seria um cabeça, segundo a vontade de Adonai. Não é cabeça apenas para dar ordens. Ele é um cabeça pronto para obedecer. Inteligente, com conhecimento, capaz, mas que tem uma cerviz amolecida pelo óleo. Amolecida pelo óleo. Para inventar boas obras artísticas, trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Aí você vai ver aqui que ele vai ter sabedoria, a qualidade para inventar, com as suas mãos, criar. Ele era um artesão. Bezalel, ele vai ter discernimento para julgar verdadeiramente segundo a vontade de Adonai. Isso que é um cabeça. Mas, irmãos,
O sentido frequente de cabeça no meio de nós não é isso. Não é isso. Não é isso. É alguém que quer ter poder e autoridade. Alguém que quer ocupar o lugar do outro por inveja, por ciúme e por contenda. Isso. Quer ser cabeça a qualquer custo. Eu vou te mostrar um exemplo disso aqui. Aí depois vai falando sobre a Oliabe, depois você lê, é lindo. Ele vai ter pelo Espírito a penetração, no conhecimento para ensinar as pessoas a palavra de Adonai. Então ele é um cabeça. Ele é um cabeça, mas segundo os princípios da palavra de Adonai. Não é um sentido figurativo, humano e frequente no meio de nós. Mas é um sentido da palavra de Adonai. Vai lá ver em Atos dos Apóstolos comigo, no capítulo 19. O que é alguém querer ter aquilo que é do outro. Possuir um dom que o outro tem que ele não tem. Isso é comum. Isso é comum no nosso meio. Isso dá briga, dá confusão, porque o indivíduo quer ser cabeça. Paulo estava fazendo grandes milagres aqui. Até os lenços de Paulo, até o lenço de Paulo curava as pessoas. Então os filhos do sumo sacerdote querem fazer o mesmo que Paulo. Os filhos do sumo sacerdote querem ser cabeça como Paulo é cabeça. Homem inteligente, capaz, cheio do Espírito Santo, sofredor por causa da palavra de Adonai, sofreu muito para aprender. Os filhos de Sevas vão querer fazer a mesma coisa, versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Adon Yeshua sobre os que estavam. Atos 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. Sobre os que estavam possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Yeshua, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Não era sumo, não. Era um dos principais sacerdotes. Respondeu o espírito maligno: conheço Yeshua. E bem sei, conheço Paulo pelo nome. Conheço Paulo pelo nome. Conheço Yeshua pelo nome. E vocês quem são? E vocês quem são? Rasgaram, porque eu vou falar agora do nome. E vocês quem são? Eu não conheço vocês pelo nome. Eu conheço Paulo, o espírito maligno falou. Eu conheço Yeshua, mas não conheço vocês. Quem são? Vieram sobre eles, bateram, rasgaram as roupas deles. Pode continuar lendo o texto em casa, que você vai ver o que vai dar. Olha só, ali no livro de Números está dizendo que ele vai contar por clã, por família, por crânio e por nome. E por nome ele vai chamar. Por nome ele vai chamar. Se você cumpre o Shabat, se você obedece os mandamentos, Isaías capítulo 56, fala que você terá um nome escrito em Jerusalém, melhor do que de filhos e de filhas. Você terá um nome. Um nome. Isaías capítulo 56. Olha o versículo 5 de Números 1. Voltem lá comigo, por favor. Agora aqui vem os nomes. Números capítulo 1, versículo 5. São estes os nomes dos homens. São estes os nomes dos homens que permanecerão convosco. São estes os nomes, presta atenção da ajuda. São estes os nomes dos homens que permanecerão convosco. Os nomes que permanecerão convosco. Aqui, ó, olha aqui. São esses os nomes dos homens que estarão convosco. Aí ele vem de Rubem, filho de Elisu, filho de Sedeu.
Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Sacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu. Todas as 12 tribos são chamados os seus cabeças por nome. Ruben, Judá, Asser, Manassés. A Bíblia diz isso. Os semitas sabem, são os povos do Oriente, sabem, que cada ser humano é conhecido pelo nome. Ele conhece a si mesmo, graças ao nome que ele carrega, e ele é conhecido pelo nome. Ele é conhecido a você mesmo, e é conhecido pelo nome que ele traz. É um fato que toda relação começa pela troca de nomes. É um fato que toda relação começa pela troca de nome e pela identificação da pessoa com o nome que ela traz. O nome revela a pertença de um homem a uma família, a um clã, a uma tribo e a um povo. A um clã, a uma família, a uma tribo e a um povo. Portanto, nós não devemos fazer troca de nome por causa de uma doutrina. Nós não devemos fazer troca de nome por causa de uma doutrina. A doutrina é um princípio literário, filosófico, de um sistema político, econômico ou religioso, e etc, e etc, e etc. Todo artista, quando ele quer se tornar famoso, identificar com o povo dele, que gosta do que ele apresenta, do que ele canta, ele vai trocar o nome. Porque ele vai criar uma identificação com aquele povo. Por causa de questões econômicas. E questões de ter poder, de ter elevação. Ele vai trocar o nome. Antes de tudo, nós devemos lembrar que todos os casos de troca de nome na Bíblia é para exprimir a essência da personalidade daquele ou daquela que recebeu um novo nome. Vou repetir. Nós devemos lembrar que todos os casos de troca de nome na Bíblia é para exprimir a essência da personalidade da pessoa, daquele que recebeu um novo nome. Vamos lá, em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vamos ver com a questão de, versículo 5, a questão de Abraão. Gênesis capítulo 17. Então, vamos do 1 até o 5. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Eterno e lhe disse: Eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei extremamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Elohim com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas chamarás Abraão, será o teu nome. Pois por pai de muitas nações te tenho posto. Ele trocou-se o nome dele para que exprimisse o interior dele, que ele seria pai de muitas nações. Foi à toa que foi trocado o nome? Não. Trocou o nome por uma questão religiosa? Não. Trocou o nome por uma questão econômica? Não. Trocou o nome por uma questão política? Não. Adonai determinou, trocou por causa da essência de Abraão.
pai de muitas nações. E Sara, olha aqui, o outro exemplo. Olha só, Abraão sofre, antes de eu entrar em Sara, quando Abraão sofre essa questão aqui da troca do nome, Adonai é responsável de fazer uma mutação nele. O que é uma mutação? Fazer dele uma nova pessoa. Quem faz isso? Só Adonai. Só Adonai. Só Adonai. Ele sofre uma mutação, irmãos, que significa feita por Elohim. E não pelos homens, não por um partido religioso, não por uma questão econômica, não por uma questão política. Mutação é uma mudança de forma, de essência, bruscamente, que vem do alto para baixo, de Adonai para o homem, dando lugar a uma nova vida, senão ele não teria condições de ser pai de muitas nações. E Sara, capítulo 17, versículo 15, olha aí. Olha só aí. Versículo 15, disse também Elohim a Abraão agora, quanto a Sarai, tua mulher, não mais chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho, e a abençoarei e ela será mãe de nações, reis e de povos sairão dela. Dá vontade de chorar. Aprove a Hashem fazê-lo, chamá-lo. Só Hashem pode mudar o nosso destino. Diz para o seu vizinho, só Hashem pode mudar o meu destino. Só Ele, só Ele. Daí a necessidade de um novo nome. Daí a necessidade de um novo nome, ditado por Hashem, para que o indivíduo tenha uma vocação nova. Uma nova vocação. Um chamamento. Um chamamento. Sara aqui, ela se chamava de minha princesa, Sarai. Minha princesa. Então, a troca do seu nome por Sara, ela não seria mais apenas reservada a Abraão. Ela seria mãe de muitas nações. Ela será princesa, porque é mãe de muitas nações. Está claro? Está claro tudo isso? Ela vai se estender a multidões, mãe de nações, de reis e de povos sairão de Sara. Eu quero te mostrar que da mesma forma que Adonai interfere para nos fazer uma nova criatura, os profetas interferiam para mudar o nome de uma pessoa, para que venha à luz a essência do mal que está no seu interior. Jeremias capítulo 20, vamos lá. Ele vai mudar o nome do falso profeta Passur, porque Passur precisa exprimir verdadeiramente a essência do seu interior, do mal que está no interior dele. Porque ele era um ensinador da palavra. E Adonai havia dito que Israel iria para o Egito e passaria para a Babilônia e lá passaria 70 anos. Passur foi uma violência com o profeta Jeremias sem limite. Então, olha lá, Jeremias capítulo 20. A dureza de Passur aqui, olha só, capítulo 20, Passur, ele tem pai, filho de Imer, o sacerdote que era presidente da casa do Eterno, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Israel iria para a Babilônia. Feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Eterno. No dia seguinte, quando o Passur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias, o Eterno não mais chama o teu nome Passur, mas Magor Misabibe, pois assim diz o Eterno, farei de ti um terror para ti mesmo,
e para todos os teus amigos. Estes cairão a espada dos seus inimigos, e os teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia, e feri-los-ei à espada. Também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei nas mãos de seus inimigos, saqueá-los-ão, tomá-los-ão, levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o exílio para a Babilônia. Ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, os quais profetizastes falsamente. Olha só isso. Volta lá em Números no capítulo 1, por favor. Bamidbar, no deserto. Eis os nomes dos homens que permanecerão. Eis o nome dos homens que permanecerão. Rubem, filho de Judá, filho de Issacar, Manassés, todos eles. Está aqui toda a linhagem, toda a casa de Israel. Que permanecerão convosco. Esse permanecer significa ficar por tempo prolongado, duradouro, em suas posições, em suas atitudes, conservando a chamada de Adonai em seus corações para sempre. Esses são os homens que permanecerão convosco. De forma definitivamente, Adonai ali chamou-os pelos nomes, imprimiu no coração deles a permanência para sempre, com a Torá e com os ensinos de Adonai, para sempre. É a permanência. Então você vai ver que em João capítulo 15, vamos lá, versículo 4, você vai ver aqui o exemplo do ramo que permanece na videira, fazendo alusão à união dos servos com seu povo Israel e com Moisés. Vou repetir, fazendo alusão, aqui o ramo que vai permanecer, fazendo alusão à ligação com Israel, uma união dos seus servos, e com o Messias, Yeshua HaMashiach, de onde deriva toda a nossa vida espiritual, Torá e Yeshua HaMashiach. A permanência ali dos cabeças das tribos de Israel, esses são os homens que permanecerão convosco. Yeshua vem e vai dizer, olha aqui no versículo 4 e 5, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. Olha só, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esses homens, como Yeshua, continuaram a ser servos de Adonai, e não servos de falsos profetas, servos de Adonai, que seguiam a Torá, os profetas, o livro dos Salmos e a segunda aliança. Uma coisa que durará para sempre. Intermitência. Não sofre mudança, pois eles serão constantes, ininterruptos, definitivos. Esses são os homens que permanecerão convosco. O nome dos homens que permanecerão convosco. Yeshua vem e diz a mesma coisa que a Torá em Bamidbar está falando em Números, capítulo 1. Eis os homens que permanecerão convosco. Aqui você está com... Por isso, irmãos, que eu não sei aonde saiu a doideira, a loucura. Eu acho que o povo está tendo amnésia ou está ficando com Alzheimer, porque saem aí falando e abandonando Yeshua HaMashiach.
para assumir uma vida de tradição criada pelos homens. Trocam de nome todo mundo. Chegou um menino aqui outro dia e disse, eu não chamo mais isso não. Falei, não fale comigo. Não fala comigo. Porque quem te ensinou não conhece a Bíblia. Quem te ensinou não conhece a Bíblia. Quem te ensinou isso não conhece a Bíblia. Você está parecendo artista de TV, da TV Globo. Que precisa mudar o nome para ser famoso. Seu nome tem que ser proferido por Adonai. Esses são os homens que permanecerão. Yeshua vem na mesma permanência. Na mesma intermitência de não haver mudança. De não haver mudança. Ser definitivo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de unidade que a festa de Shavuot produz. Eu estou falando isso por causa da festa de Shavuot, que significa a festa da unidade. Mas nem uma unidade de companheirismo para você fazer passeios, recreações e tudo isso. Não é isso que eu estou falando, não. Não me entende, isso é afinidade. Eu não estou falando isso, não. Estou falando de uma vida espiritual. Espiritual. Vai comigo em Oséias 10, Oséias capítulo 1, que é a nossa Haftará, de Bamidbar. Para você entender que o Eterno está falando de unidade na festa de Shavuot. Fala, meu filho, põe o microfone enquanto eu tomo água. Isso, festa de Shavuot, o quê? Nós temos a obrigação de lermos o livro de Ruth, né, o costume de ler o livro de Ruth. E há uma declaração ali de Ruth com a sua sogra Noemi, que ela fala bem assim, não me inste a sair de perto de ti, porque ela fala, agora eu sou do seu povo. Ela faz essa unidade com a sua sogra, logo no início do capítulo, quando ela manda ela se separar dela, porque agora ela não tem nada para oferecer para ela. Ela vou fala, para onde tu fores. E ela tinha, para onde tu fores, nós cantamos isso, né? Nós cantamos hoje de manhã, somos ossos dos teus ossos. Né? Isso, essa somos é a unidade. Ossos dos teus ossos. Um só corpo, uma só fé, um só batismo. Oséias capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, a Haftará de Bamidbar, no deserto. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirás, vós sois filhos do Elohim vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si única cabeça. E constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é essa cabeça? Yeshua HaMashiach. O homem que permaneceu, como permaneceram os chamados pelos nomes, ali no livro de Números. É ele. E constituirão sobre si uma única... Ezequiel, os profetas todos concordam com isso. Ezequiel, no capítulo 34, diz o quê? Que ele mesmo ajuntará o seu rebanho. E levará o seu rebanho para os montes de Israel. Ali os apacentarão. Irá corrigir as ovelhas que estão dando marradas, que estão dando empurrões, que estão pisando as águas, sujando para que a outra que vem atrás beba água suja. Eles constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Grande será o dia de Jezreel. Grande. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Por isso que eu falei que é amnésia. Quando começa a dizer que é Alzheimer. Quando começa a dizer que o Segundo Testamento, a Segunda Aliança não tem nada a ver. Agora pega, rasga e joga fora.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é o Mashiach também. Porque permaneceu. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ai, irmãos. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Elohim colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecerem ser mais fracos, eles são necessários. Agora eu quero entrar com vocês com o Salmo 122, que é o diálogo do homem com a cidade. A cidade, unidade. A cidade, unidade. Bianca, presta atenção e acorda. Cidade, unidade. Vamos lá. Salmo 122. Pastora Santa quente, não tá? Salmo 122. Vamos lá. Facinha, facinha tá a lição. Se vocês não aprenderem a lição, porque vocês não querem aprender. Fácil, fácil, fácil a lição. Salmo 122. O diálogo do homem com a cidade. Olha aqui o versículo 2. Que eu quero cantar. Onde estão os levitas? A Larissa, eu pedi, estão aí? Pois já vamos cantar. Olha só. O diálogo entre o homem e a cidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Eterno. Os nossos pés estão onde? Ó Jerusalém. O peregrino que chega a Jerusalém acredita chegar ao teto do mundo. Cheguei ao teto do mundo. Por quê? Porque na encruzilhada da Ásia, da África e aonde mais pelo Mediterrâneo, do Ocidente, a humanidade inteira fez seu lugar de unidade de encontro. Jerusalém. Jerusalém. Nossos pés se detêm. Geisa sabe. Ela foi a Jerusalém. Quando você vai entrar em Jerusalém, você faz um kiddush. Olha, para o povo aqui dentro que eu vou brigar. Sosseguem nas cadeiras. A Geisa sabe. Você para antes, quando você vai em grupos grandes, e faz um kiddush. Toma esse pão e vinho, antes de adentrar a Jerusalém. Você faz um rito, um sacrifício, para entrar à cidade unidade. Não é Nova York, não é Brasília, é Jerusalém. Nós estamos falando de unidade. De unidade. Nós não estamos falando de afinidade. Cidade-estado. Olha só. Jerusalém edificada como uma cidade compacta, como uma cidade de unidade. Vamos cantar. Dá vontade demais de chorar. E levar todos vocês a entrarem a Jerusalém. Dessa forma, fazendo um ritual. Uma santificação para entrar à cidade. Nos
Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. Jerusalém é edificada como uma cidade que tudo nela é associado à unidade. Uma vocação Jerusalém tem, a unidade. Cidade-estado e lugar de convergências das tribos do norte e do sul, de onde vêm se encontrar os hebreus da diáspora e as nações chamadas a reconhecer Elohim de Israel como o único Deus sobre a face da terra, como uma cidade que exprime e que serve de suporte à doutrina tradicional de nossos pais. Portanto, a Jerusalém celestial, cuja imagem é a Jerusalém física. Olha o versículo 4. Para onde sobem as tribos do Eterno, como estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Eterno. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então ela serve de suporte, irmãos. Amém. Pode continuar orando o salmo. Amém, Pai. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Eterno, nosso Deus, buscarei o seu Eterno. Versículo 4, ali para onde sobem as tribos, sobem os amos, que dão testemunho de Israel, que sobem aquelas tribos que são chamadas ali, e que se espalharam pela face da terra, na diáspora, mas que voltarão, que constituirão só cabeça, para que eles retornem. É a convergência das 12 tribos de Elohim, que ali se reúnem por amor do seu nome. Então é por isso que é o diálogo entre o homem e a cidade, unidade. Os ramos são as tribos, o testemunho é a subida a Jerusalém, é um testemunho de fidelidade das tribos Adonai Elohim, o único, que assim constituiu Jerusalém, não é? Olha só no capítulo de Êxodo 23, versículo 17. Êxodo, capítulo, para você acreditar o que eu estou falando. Êxodo, capítulo 23. Olha o versículo 17. Mas eu não quero me ater só ao 17. Eu quero ler até o versículo 19, de 14 a 19. 3 vezes no ano lhe celebrarás festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos. Páscoa, pães asmos, e agora Pentecostes, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, pois nele saístes do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega dos frutos do teu trabalho, que houveres semeados no campo. Guardarás a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. Olha o versículo 17. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Eterno Elohim em Jerusalém. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Eterno teu Elohim. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Você viu aqui, né? Testemunho de fidelidade. Se você não pode subir a Jerusalém, que suba a Jerusalém ao teu coração. Vamos ver isso lá em Jeremias, capítulo 51. Se você não tem condições de ir a Jerusalém, que você a faça subir ao seu coração. Olha só, capítulo 51, versículo 50. Vós que escapastes da espada, ídigos, não pareis. Jeremias 51, verso 50. De longe lembrai-vos do Eterno, e suba Jerusalém ao vosso coração.
Se você não tem condições físicas, faça subir ao seu coração para amá-la. Porque ali estão os tronos do juízo. Agora eu quero te mostrar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A festa de Pentecostes. Atos, capítulo 1 e o capítulo 2. Atos, capítulo 1. Yeshua aqui ressuscitado em Atos, capítulo 1, versículo 4, ele diz: certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Não vos ausentais de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Vai lá no capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Pentecostes é a festa da unidade, de gregos, de pardos, de medos, da Capadócia, de todos. Olha aqui, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um na sua própria língua nativa? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Adonai. Todos se maravilhavam, estavam perplexos, perguntando uns aos outros: por quê? Por que eles recebem esse batismo em massa? Porque permaneceram em Jerusalém, permaneceram na doutrina dos seus pais, permaneceram nos estatutos ensinados pela Torá. A permanência de Yeshua HaMashiach foi a mesma. Aí várias pessoas perguntam: por que o batismo do Espírito Santo é falar em línguas? Não, é a unidade que Yerushalai produz para todo aquele que quer permanecer em. É a permanência que vai fazer todas estas coisas. Volta ao Salmo 122, o diálogo do homem com a cidade. Salmo 122. Olha só, olha o versículo 5. Pois ali estão os tronos do julgamento, os tronos da casa de Davi. Eles se erguem ali, em Jerusalém. Ali está o trono de Adonai, o santuário dos santuários. Ali está o trono de Adonai, o único Elohim da face da terra. Segundo, junto ao seu trono estão os reis. O trono do rei, dos reis não, o trono do rei, do seu Messias. Junto ao grande trono de Adonai está o trono do rei, do seu Messias. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. O trono de Adonai, no santuário dos santuários, o trono do Messias e dos sacerdotes e dos juízes, que são seus representantes na terra. E aqui, ó, olha só, os tronos da casa de Davi, os tronos do juízo dos sacerdotes
que são os seus representantes na terra. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam, serão abençoados. Aqueles que obedecem serão abençoados. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Jerusalém é uma fortaleza que não se abalará por nada. Adonai a livrará. É uma fortaleza terrestre e celeste. Terrestre e celeste. Permaneça nela. A permanência. Eis os homens que permanecerão convosco. Nós fomos lá no Novo Testamento e mostramos Yeshua, que permaneceu conosco. E com todas as nações. Jerusalém deve ser a fortaleza terrestre e celeste. Para preservar a herança de Adonai, das duas pazes que ela conserva, que ela é depositária, da paz celestial e da paz física. Ela é depositária de duas pazes, da celestial e da física. Não se afaste de Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que façamos a obra. Que o Eterno assim nos abençoe grandemente, para que nós possamos, cheios do Espírito, celebrarmos Shavuot na mesma unidade de Espírito. Eu quero em Efésios, para encerrar, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Até o versículo 6. Portanto, como prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Elohim, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Que o Eterno nos abençoe.